Você está no TCC e precisa melhorar a produtividade da escrita para evitar que o prazo aperte, ou para acelerar logo porque o prazo está apertado, ou simplesmente você não consegue fazer o tempo render quando está escrevendo o TCC? Esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu vou te contar as 5 coisas que mais otimizam a produtividade dos alunos no TCC. E olha, a quarta dica é aquela dica que a gente chama de matadora. Mas vamos começar então. Roda a vinheta. Ler escaneando. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer antes de começar a escrever de fato é ler e se inteirar sobre o assunto de interesse. Qualquer trabalho científico é pautado no conhecimento adquirido através de estudos, experimentos e teorias. Por isso, todas as informações que você colocar no seu TCC precisam estar pautadas na literatura. Ah, mas como assim, Gabriel? Você precisa mostrar para o leitor de onde aquela informação saiu. Em qual trabalho você leu aquilo? E por quê? Porque as informações em um trabalho acadêmico precisam ser comprovadas cientificamente. Você não pode inserir informações que saíram da sua cabeça sem evidências científicas. Mesmo que você crie uma nova teoria, você precisa pautar essa teoria em observações, em evidências científicas. Sabendo disso, a melhor forma de você encontrar essas informações e evidências científicas é sabendo ler um trabalho acadêmico de forma ágil. E como eu faço isso, Gabriel? Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é ler o abstract do trabalho de interesse. Leia o abstract do artigo, ou o resumo, veja se realmente vale a pena você gastar tempo lendo aquele artigo, se ele faz sentido para sua revisão de literatura. Depois, vá lendo de forma escaneada. Mas o que é isso? Vai passando os olhos pelo artigo, especialmente pelos resultados, e veja o que foi encontrado. Se você julgar que é interessante mesmo, aí você para e lê o artigo com calma. Sugiro que você faça uma busca por vários trabalhos e repita esse processo em todos eles. Aí você vai separando todos os artigos que valem a pena serem lidos e depois lê todos ou em sequência ou de forma salteada, lendo e escrevendo. E escolher palavras-chave. A próxima dica se relaciona e ajuda muito a otimizar a primeira, que é sobre a escolha de palavras-chave. Quando você vai buscar os trabalhos de interesse na base de dados que você mais usa, como Cielo ou Google Acadêmico, inclusive, se você quer saber em quais bases de dados você encontrará os melhores artigos do seu tema, eu vou deixar um vídeo do canal aqui na descrição onde eu te explico sobre isso, fechou? Você acelera muito suas buscas e seus achados quando procura pelas palavras-chave certas. E como que você faz isso? Pega os objetivos do seu trabalho e escolha as 2 palavras mais específicas, tá? Então eu vou te dar um exemplo. O objetivo do trabalho seria avaliar como a Lei Maria da Penha contribuiu para a diminuição no número de casos de violência doméstica. Percebe que temos uma relação de causa e efeito? Veja, a Lei Maria da Penha é a causa para a redução no número de casos de violência doméstica. Você vai pegar a causa e o efeito dos objetivos do seu trabalho e vai pesquisá-los como palavras-chave. Nesse caso, seria Lei Maria da Penha e número de casos de violência doméstica. E como isso vai te ajudar a encontrar os trabalhos certos? Simples. Quando você submete um trabalho acadêmico para uma revista, você cadastra, né? Você coloca lá as palavras-chave que são mais importantes naquele trabalho, que faz mais sentido, como que é mais fácil você encontrar aquilo na literatura. Essas palavras-chave são otimizadas nas buscas das bases de dados e são elas que determinam os resultados que aparecem nas suas buscas. Por isso, se você encontrar as palavras-chave corretas, certamente terá poucos problemas para encontrar os melhores trabalhos do seu interesse. Ler sobre o seu tema. Ótimo! Depois que você já encontrou os trabalhos mais interessantes, baseando-se na leitura scanner e na otimização das buscas por palavra-chave, é hora de ler os trabalhos na íntegra. Leia com calma os trabalhos que você julgou mais pertinentes ao seu tema, destaque as partes mais importantes e fique por dentro do tema como um todo. Infelizmente, na hora de escrever o seu TCC, não tem como fugir da leitura. Você precisa ler os trabalhos na íntegra para absorver a literatura a respeito e como que foi se desenvolvendo a perspectiva ao longo dos anos, os avanços e o histórico do tema. Só a partir disso, você conseguirá montar um TCC aprovado e de excelência. E estabelecer uma estrutura. Outra dica importante para otimizar sua produtividade e a escrita do seu TCC é montar uma estrutura de escrita. Se você acompanha o canal e as redes sociais do Treinamento à Prova há algum tempo, já deve ter ouvido falar da importância de estabelecer uma estrutura ou um esqueleto, como eu já falei por aí também no seu texto. Quando você estabelece uma estrutura, um esqueleto, do que vai ser escrito em cada parte do trabalho, fica muito mais fácil buscar as informações na literatura. Evitar a repetitividade e construir um texto mais coeso e mais conexo.
Depois de encontrar suas palavras-chave, depois que você escaneou e leu na íntegra os trabalhos mais interessantes, você terá uma base mais sólida para montar a estrutura do seu trabalho. Essa estrutura é basicamente você escrever em tópicos o que será escrito em cada momento do seu texto. Por exemplo, no primeiro parágrafo, falarei disso, no segundo disso, no terceiro disso e assim por diante. Quando você faz isso, você evita de travar sem saber o que escrever, evita de ficar indo e voltando nos temas que já foram escritos e segue uma sequência lógica na escrita. Monta a estrutura do seu trabalho e ele ficará pronto antes e muito melhor do que você imagina. Ser crítico lendo e escrevendo. Beleza, você já sabe o que e como fazer em cada parte do seu trabalho. É hora de revisar as coisas. Você já tem uma base mais sólida sobre o tema depois de ter cumprido os passos anteriores. Dessa forma, você precisa ser crítico aos trabalhos que lê e ao texto que escreve. Releia o que você escreveu, veja se não tem coisas que causam ambiguidade no entendimento, veja se faz sentido e se você concorda com tudo que escreveu. Revisar o seu trabalho é o que diferencia um trabalho mais ou menos de um trabalho de excelência. Quando a gente escreve, está tudo muito claro e fresco na nossa cabeça. A gente está escrevendo, a ideia ainda está muito fresca. Mas quando a gente lê, nem sempre é assim. Uma dica válida aqui também é escrever e voltar a ler o trabalho algumas horas depois. Dessa forma, sua cabeça estará mais tranquila e você conseguirá se atentar nos detalhes e ver o que está mais fácil ou mais difícil de ser entendido. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Só assim a gente consegue entender se estamos cumprindo nosso papel de ajudar o maior número possível de alunos. Mas agora me conta aqui nos comentários. Você já sabia de todas essas dicas? Se restaram dúvidas, deixa nos comentários também, que responderemos o mais rápido possível. Fechou? Te vejo no próximo vídeo então. Um forte abraço.